Bom dia, vamos ouvir história? Pais, avós, adultos estão convidados para o bate-papo de hoje. Mas o programa é um convite aos adolescentes. Se você tem entre 10 e 15 anos, com certeza já leu ou ouviu falar da Fanny, a personagem da série Fazendo Meu Filme. Já são mais de 100 mil livros vendidos em todo o Brasil com fãs de carteirinha. Hoje é dia do quadro Perfil aqui no Opinião Minas. Paula Pimenta, idade 36 anos, natural de Belo Horizonte, escritora. Bom dia, Paula, bem-vinda à Opinião Minas, Obrigada. Prazer tê-la aqui. Então, como é que você, uma mineira de Belo Horizonte, já trabalhou inclusive com a gente aqui na Rede Minas, e agora uma escritora consagrada aí no meio juvenil, como é que foi essa experiência para você? Foi acontecendo, assim, eu nunca planejei. Eu brinco que eu escrevi um livro para mim, né? Eu queria ler uma história que não existia. Aí eu fui lá e escrevi. Mas essa história tem a ver com a sua vida, né? Tem um pouquinho de Paula Pimenta aqui. Um pouquinho. Inicialmente eu me inspirei em alguns acontecimentos que eu vivi, mas apenas inicialmente, assim. Aos poucos a história foi tomando rumo próprio e deixou de ser a minha história para virar outra completamente diferente. A história da Fanny, né? Que é essa personagem. Como é que foi construir essa personagem? Porque você começou, tem o primeiro livro, né? Eu vou até mostrar aqui o primeiro livro, fala do intercâmbio, né? Isso, a gente não vai contar tudo não, viu, gente? É para ler. Vamos dar só uma pincelada aqui. Esse primeiro livro fala desse intercâmbio que você viveu. Aí você pensou nisso para começar a escrever? Na verdade, assim, exatamente, eu pensei, a ideia é uma menina que ia fazer intercâmbio para um mundo completamente diferente. E, exatamente, eu fiz intercâmbio, então, assim, eu relatei muito do que eu vivi, eu pude usar para poder escrever o livro. Mas, assim, a partir, que eu falei, a partir de certo momento não foi nada assim, né, do que eu me inspirei. Por exemplo, eu tive lá no meu intercâmbio, a gente fala uma irmã e dois irmãos, que são assim, né, a gente vai, quando faz intercâmbio, para uma família mesmo. Então, eu fui pelo Rotary e a gente lá trata mesmo, assim, os pais. Eu fui para os Estados Unidos, os pais americanos, os irmãos americanos. Então, isso tudo eu tirei. A Fanny também teve uma irmã e dois irmãos, como eu tive. Mas eu até brinco assim, o intercâmbio dela foi bem melhor do que o meu, assim. Né? Mas é exatamente isso. Me inspirei, sim. Muita coisa que eu vivi tá no livro, mas só o comecinho, assim. Depois virou a história da Fanny. Exatamente. Agora, eu vou falar um pouquinho da sua carreira para a gente começar, para as pessoas te conhecerem um pouco a nossa mineira do perfil de hoje, né? Tá ótimo. Você começou como... Você quis fazer jornalismo, já gostava de escrever, e aí partiu a publicidade. Como é que foi essa história? E aí surgiu a escritora? Como é que é esse... Foi assim, eu desde a época do colégio sempre gostei de escrever, desde pequenininha, brincava de escrever poema. E aí, na época do vestibular, eu resolvi fazer jornalismo porque eu queria exatamente profissionalizar esse amor pela escrita. Era uma coisa que era bem natural para mim, assim, gosta de escrever, vai ser jornalista. Mas logo no começo do meu curso, os professores criticavam, assim, tá muito opinativo, isso é uma crônica, cadê o formato jornalístico? E eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria. Eu queria era opinar, eu queria era florear, né? E coisa que no jornalismo não tem jeito. Então eu transferi para a publicidade exatamente para poder ser mais criativa, assim, e comecei a levar a escrita como um hobby. E você trabalhou com crônica há muito tempo. Isso, aí nessa mesma época eu lancei um livro de poemas que eu já vinha escrevendo há muito tempo e fui convidada para ser colunista de um site de crônicas e fui colunista lá durante muitos anos. Inclusive, esse ano vai sair meu primeiro livro de crônicas também, que é uma coletânea dessas crônicas que eu escrevi durante esse período. Aquele período, né? E em 2005 surgiu a oportunidade de eu ir para Londres. E durante esse período, morei lá durante um ano, e nesse período lá eu fiz um curso de escrita criativa. E eu tinha vários romances já iniciados que não iam para frente. Eu até brinco com os leitores, falar, uma coisa é você fazer uma redação, outra coisa é uma redação de 400 páginas. Lá pelo meio daquela... Eu sempre largava, né? Dava preguiça e eu acabava largando. Só que lá em Londres eu tive concentração suficiente, e esse curso também ajudou muito, e eu consegui escrever Eu já tinha começado fazendo meu filme antes de ir, e lá eu consegui ir até o ponto final dele. Foi quando você começou a escrever a primeira parte do livro? Eu escrevi antes de ir para Londres, na verdade, mas como eu contei, eu tinha largado, como vários outros romances que eu tinha iniciado e não ia para frente, não iam para frente. Aí, eu fazendo meu filme, eu resgatei ele e continuei a escrever e fui até o final.
voltei para o Brasil em 2006, já com vontade de publicar, porque as pessoas que eu tinha mandado por e-mail mesmo, que era minha mãe e minhas duas primas... Gostaram muito. Tinham adorado e me incentivaram a procurar uma editora. E o interessante desse primeiro livro é que você nem precisou fazer publicidade para ele, né? Você meio que... A editora gostou da ideia, comprou a ideia... E ele logo já foi um sucesso de vendas? No boca a boca. No boca a boca mesmo. O primeiro, inicialmente a gente fez uma tiragem pequena de 1000 cópias só, porque a editora também não sabia, eu era totalmente desconhecida, né, como escritora. E aí, só no boca a boca, em menos de um ano, esgotou a primeira tiragem, e aí já viram que realmente merecia investir mais um pouco. E aí relançou um com 3.000 cópias e o 2 também. Já, todo mundo que lia um pedia continuação, né? Então, a segunda tiragem do 1 saiu junto com a primeira do 2. E aí já foi... Tipo, um demorou um ano para esgotar as primeiras 1000. Esses 3.000 já foram com 3 meses. Olha só que bacana. E aí começou uma bola de neve. Hoje em dia o livro já sai, o 4 saiu com 10.000. Em uma semana esgotou a primeira. Agora, como é que foi esse seu primeiro contato com a editora? Você logo conseguiu fácil comprar sua ideia? Porque os jovens compraram, né? Depois de pronto. Não, as editoras... Hoje em dia eu até entendo, porque a editora vive disso. Não é uma instituição de caridade, né? Então, assim, como que eles vão contratar um autor iniciante que não sabe, né? Não tem garantia nenhuma. Então, assim, eu tive uma dificuldade. A primeira editora que eu fui, daqui de BH mesmo, eles olharam, era o livro encadernado, falaram, nossa, vamos publicar assim, 15 mil reais. Na época, isso era 2005, 2006, foi quando eu voltei pro Brasil. Acho que não vai dar. Eu falei, nossa, 15 mil, bom, se for para pagar, eu mesma publico independente e vou vendendo para recuperar um pouquinho. Aí tá, eu fui na segunda... ele falou, o seu livro, contei só do que se tratava, nem leu. Falou, olha, o seu livro, sinto muito, mas ele não vai agradar ninguém, porque os adultos vão achar esse tema bobo, desinteressante, e os adolescentes não leem livros grossos. Então, seu livro não vai agradar ninguém. Deu uma desestimulada, né? Na época ainda não tinha Crepúsculo, mas tinha Harry Potter 6, que era tipo o triplo de fazer meu filme 1, né? E eu sabia disso. Como assim? Eles leem o Harry Potter? Claro. Né? Eu falei, não, ele não sabe o que ele tá falando. E fui tentar uma terceira editora que acabou se tornando a minha. Eles consegui que eles lessem, a primeira pessoa que leu de uma editora comprou a ideia mesmo e resolveu publicar. Agora, você quando escreveu esse primeiro lá na Inglaterra, você mesmo sentiu que faltava um pedaço? Que você ia acabar virando uma série? Isso? Eu sabia que eu queria escrever o 2. Logo que eu terminei, eu falei, que vontade de escrever, porque, né, eu falei, o livro fala de intercâmbio, né, e eu queria contar a viagem dela mesmo. Pois é, porque o primeiro é a estreia de Fanny, segundo, Fanny na Terra da Rainha. Já é o intercâmbio dela na Inglaterra. Já é a passagem dela lá, Isso. né? E aí eu queria mesmo. Mas como eu demorei mesmo, como eu falei, para conseguir uma editora, o livro também demorou um tempinho para ser publicado, que tinha um cronograma a ser respeitado, eu meio que desanimei dessa ideia do 2. Eu falei, não vou nem escrever, maior esforço, demorei para escrever o livro, uma empolgação. Aí quando ele foi publicado e que começou a pegar, que aí eu voltei com essa ideia de escrever o 2 mesmo. E escrevi ele super rápido, porque a ideia já estava toda na minha cabeça. E engraçado esse filme, Fazendo Meu Filme. Isso tem a ver com... Porque cada capítulo, né, o início de cada capítulo tem uma você se refere a um filme. E por que disso? Porque a Fanny, a personagem principal, ela é apaixonada por cinema. O sonho dela é ser cineasta. Então, é como ela tem uma coleção enorme de DVDs, que são os filmes preferidos dela. Então, eu resolvi, em cada capítulo, ilustrar o capítulo com uma citação de um dos filmes preferidos dela. E essas citações têm a ver com o que vai acontecer no capítulo. Foi um paralelo. Foi uma ideia que eu tive lá pelo meio, na hora que eu já estava no meio do Fazendo Meu Filme 1, que surgiu essa ideia de fazer essa ilustração das citações com os capítulos. E foi uma coisa que deu um brilho, assim, para o livro. Todo mundo comenta que acha muito legal e eu também acho... É bem difícil. Deve chamar até atenção para ver o filme, né? Que filme será esse? Nossa, muita gente comenta comigo que vai com meus livros para locadora, para ter ideia de filmes. Eu acho muito legal. Agora, esse trabalho aqui como escritora não foi o primeiro, como você tinha falado. Você começou com um livro de poemas. Isso. E como é que foi mudar essa linguagem? Porque eu imagino que, quando a gente escreve poema, a gente imagina que a gente nasceu para escrever aquilo. Aí, de repente, fala, não é bem isso, eu sei escrever isso também. Como é que é essa mudança? Eu fui mudando o meu estilo mesmo, assim. Eu falei, primeiro eu escrevia poemas, que são textos menores e mais do íntimo mesmo, né? Assim, depois eu passei para crônicas, que foi tornando um pouco maior, assim, o texto. E eu tentava, na verdade, escrever romances e não
não conseguia, como eu contei. Aí eu acho que a tendência da gente, pelo menos a minha, né, foi tentando, aumentando, assim, o estilo. Tanto que eu acho que até nos próprios romances, o primeiro tem 330, esse daqui já tem 610 páginas. Você estava inspirada, né? Olha a grossura do novo livro, gente. Esse aqui é o lançamento, ó. Agora, você acha que esse sucesso também se deve, talvez, a uma demanda, uma carência de livros para esse público aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que o adolescente, qualquer pessoa, na verdade, é gostoso ler aquilo com que você se identifica, né? Então, eu acho que, por exemplo, também, a gente está numa fase de sobrenatural muito intensa, né? Vampiros... lobisomens, bruxas, exatamente. O sobrenatural sempre atraiu. E o meu livro não fala de nada disso. É uma história de uma adolescente normal. Então, assim, o que eu mais escuto, né, deles mesmo, dos adolescentes, é que se identificaram demais. É uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Então, eu acho que... O desafio dos adolescentes está aqui, né? Pelo menos uma coisa que a Fanny viveu, cada adolescente vive. Cada adolescente tem que viver. E também uma coisa... Amores, né? Amigos. Tem muito livro adolescente escrito no exterior. Então, a gente está acostumado a ler aqueles livros que a menina vai para high school, que não tem a ver com a nossa realidade. A Fanny não, ela come pão de queijo, a mãe leva no shopping, ela vai no Pátio Savassi, sabe? Coisas especialmente pro pessoal de BH. A Fanny é Belo Horizontina? É de Belo Horizontina. Ela mora no São Pedro, do lado do Pátio Savassi. Então, assim, é uma coisa que bem, quem né? E o que eu acho uma coisa muito legal é que eu tenho aproximado BH do resto do Brasil. Muita gente me escreve falando, ai, que vontade de conhecer Belo Horizonte. Ou eu estava no aeroporto de Confins e lembrei da Fanny, sabe? Eu acho isso muito legal, que eu cresci também lendo livros do João Carlos Marinho, que é paulista, e falava muito de São Paulo. Então agora eu vejo que eu Jorge Amado também, a gente se transporta para a Bahia, né? Exatamente. É gostoso mesmo. Então agora eu tá levando BH para o resto do Brasil, é muito gostoso. Isso mesmo, vamos dar uma paradinha rápida e você não saia daí, tem muito mais histórias no próximo bloco. Aproveita para curtir a nossa fanpage e concorrer a prêmios. Quer ganhar uma coleção completa da série Fazendo Meu Filme? É só curtir, compartilhar, depois entrar no link promoções e concorrer. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Minas, que hoje faz um convite a você, adolescente, e aos adultos também, por que não, a mergulharmos juntos no universo de Fanny, personagem da série de livros Fazendo Meu Filme, sucesso em todo o Brasil, da escritora mineira Paula Pimenta, nossa convidada hoje. E aí, Paula, a gente estava conversando que você já está levando Belo Horizonte, Minas de uma forma geral, que é a nossa cultura, para outras partes do Brasil. Como é que é esse encontro? Como é que chegou esses livros em outros estados? Como é que é o retorno desse público? Aí foi bem aos pouquinhos mesmo. Começou realmente em BH, um público daqui. Eu acho que também, assim, aos poucos... As meninas daqui foram até fazendo propaganda dos outros estados. E na internet também, teve um boca a boca muito forte virtual. Logo que eu lancei eu fiz muita propaganda no Orkut, na época era Orkut ainda. Mandei muito para blogs literários, que eu acho que hoje em dia é uma força, uma mídia muito forte que os escritores têm, porque tem vários blogs literários. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um livro, atualmente eu dou uma olhadinha nas resenhas dos blogs literários para ver o que eles estão falando daquele livro, se é legal mesmo. Então, a internet teve um papel muito forte inicialmente, assim, na divulgação do livro. E isso para o país inteiro, né? E aos poucos foi pegando mesmo as escolas hoje em dia. Muitas têm adotado meus livros, não só de BH, mas do Brasil todo. E... realmente eu fico muito feliz. Você tem ido fazer encontros? Tenho sessões de autógrafos, lançamentos no Brasil inteiro. Esse ano, o 4 eu já lancei em Fortaleza, Fortaleza, Salvador, Recife, São Paulo, Rio, Brasília. Voltei semana passada de Porto Alegre. Né? Hoje tem o lançamento na FENAC do BH Shopping e amanhã eu vou para Vitória e ainda tem Florianópolis e Curitiba na outra semana. Brasil todo. E também vai ficar internacional, porque esse primeiro livro aqui já está no inglês também. Já foi traduzido, vai ser logo, vai começar a ser vendido logo no formato de e-book, na Apple Store e na Amazon. Então, assim, eu espero que a Fanny fique bem internacional mesmo, para a gente levar o Brasil para o mundo, porque a gente, né, tem muito isso, a gente lê os livros internacionais, agora eu espero que lá eles também leiam
um livro nosso. E gosta. E essa parte da divulgação também achei interessante, porque aqui na contracapa tem depoimentos, né, fã, de pessoas... Isso aqui é real, né? De quem leu é real. E gostou. Como é que foi isso? É tanta... No começo, no primeiro, eu peguei realmente leitoras... Eu recebo muito e-mail, que eu acho que o adolescente, ele tem muito isso. Ele gosta de uma coisa, ele fala. Ele não gosta, ele fala também, né? Então, assim, o que eu recebo de e-mail e de recado nas redes sociais, assim... Muito mesmo, com demonstrações de carinho, falando que gostou, por que gostou. Então, tive essa ideia, o pessoal da editora também, de pegar alguns depoimentos. E isso foi ficando tão forte que eu comecei a receber recados deles, por favor, como é que eu faço para colocar o meu depoimento na contracapa do livro? De até ter que abrir um concurso, no 3 e no 4 já teve concurso, e até aumentou agora já, porque tem que diminuir a letra. tantos ótimos que não tinha como deixar de fora. Eu vou até ler aqui para quem está em casa, quem não conhece ainda, está perdendo, é muito bacana, ó. Passei minha adolescência inteira lendo romances que retratavam a vida de meninas americanas, mas um livro falando da vida no Brasil tem um gostinho mais familiar, simplesmente me apaixonei, Júlia Fonseca. Muito bacana, né? E esse retorno deve... Porque seu olhinho já brilha, assim, olhando os seus livros. Imagino que esse retorno tão carinhoso do público jovem e adolescente, que é um público difícil, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante cada vez surgirem mais autores voltados para esse público, porque eu acho que no Brasil... O brasileiro tem fama de ler pouco. Se a gente for olhar as estatísticas de países que leem mais, o Brasil, assim, nem figura nessas listas. Então, eu acho que incentiva a leitura da criança e do adolescente. Tem que ser, eu acho, claro, os professores têm que indicar os clássicos, sim. Mas eu acho que os pais também têm que... incentivar a leitura de livros com os quais eles se identifiquem e cultivem esse gosto pela leitura, porque não é depois de adulto que a pessoa vai resolver. Porque, na verdade, essa leitura ajuda também na própria escrita, na fala correta. Quem lê muito, geralmente escreve bem. E agora, esse quarto livro aqui, em tese, é o último mesmo? Acabou a saga da Fanny aqui? Acabou, é o quarto livro da série, é o último. Eu acho que séries muito longas viram novela, começam a virar enrolação, os leitores vão se perdendo. Então, assim, eu preferi fazer uma série mais enxuta, de 4 livros mesmo, deixar o resto para a imaginação de cada um. E a gente fica imaginando, né? Exatamente. Agora, esse livro aqui... Harry Potter virou filme, né? O Crepúsculo virou filme. O seu livro pode virar filme também? Pode, eu já tenho vários produtores e cineastas interessados. Estou estudando bem devagarzinho, olhando com cuidado, porque eu tenho meio birra de filme que estraga o livro, assim, né? Porque acaba que tem que cortar muito, né? Exatamente, eu sei. Eu tenho paciência que não tem jeito de, num filme de no máximo 2 horas, você colocar um livro, né, de 400 páginas. É difícil, não cabe tudo. Mas, assim, pelo menos que seja um filme bem cuidadoso, assim, para não deixar nenhum leitor decepcionado. Bem legais, né? Agora, Fanny, muita gente muito escritor que vem aqui, eu converso, a gente fala que livro deve ser igual lançar um CD, né? O primeiro faz muito sucesso, aí vem o segundo, a gente fica naquela expectativa. Você foi uma continuação, mas você sente isso no seu trabalho? Sinto, eu senti especialmente uma pressão muito grande, porque todo mundo chamado... de Fanny, desculpa. Tá vendo, Paulo? Eu já estou inserida no livro, mas vamos lá. Vamos lá. Eu senti uma pressão muito grande na hora de escrever o 2, porque todo mundo gostava de fazer meu filme 1, e eu fiquei muito receosa de não conseguir escrever o 2 à altura, mas por sorte, quando ele foi publicado, a maioria dos leitores gostou mais do 2 do que do 1. E isso aconteceu com o 3 também. Já foi esperando o 3. Eu acho também assim que a minha escrita foi amadurecendo também à medida que eu, com os volumes, eu fui amadurecendo a minha escrita. Então, assim, dá para ver até pelo tamanho, né? Foi crescendo e tal. Agora, e muito bonito também esse trabalho, né, que eles fizeram. Tem bem a cara do adolescente. O designer lá da editora, ele é bem bacana. Agora, sai dessa série, esse aqui foi o último, está sendo lançado agora, mas você já começou uma que vai ser provavelmente mais uma série, né? Isso. E essa aqui é uma amiga da Fanny? Como é que é? Quando eu escrevi Fazendo Meu Filme 3, eu já sabia que a série estava indo para o final, porque eu já tinha ideia de como eu queria terminar. E os leitores sempre me pediam, não termina, escreve até a Fanny ficar velhinha. E eu também estava sentindo um pouco de dificuldade de me despedir dela. Mas, como eu disse, eu não queria alongar demais, que ia virar uma enrolação. Então, eu tive essa ideia de tirar uma personagem bem secundária do Fazendo Meu Filme e dar uma série só para ela, para continuar naquele mesmo universo ficcional
E ela dá notícia, exatamente, dos outros personagens, mas com uma história totalmente diferente, fresca, né? E alguém pode ter até notícia da Fanny nesse livro? Pode, com certeza. Elas são amigas e a Fanny, o Léo, né, que é o mocinho da história, e os outros personagens estão sempre ali por perto. E a Priscila, que é a personagem principal de Minha Vida Fora de Série, vai dar ainda muita notícia da Fanny, mesmo que o livro dela, que a série dela já tenha terminado. Agora, Paula, esse livro aqui, os meninos também adotaram a sua coleção? Eles adoram. Eles têm um pouco de preconceito, porque o livro 1 é rosa, né? Ah, mas não tem problema. O 3 é azul. Exatamente. E assim, as escolas que adotam, que eles são obrigados a lerem, a gente vai dizer, eu tô lendo porque a professora exigiu. Gostosa, e eles adoram. Já fui em escola que os professores falaram, os meninos gostaram mais do que as meninas ainda. Tem até, nesse livro 3 aí mesmo que você tá, tem depoimento de 2 meninos atrás dele. Um deles até fala assim, é a chave para entender melhor as garotas. Deixa eu ver aqui, ó. Fazendo Meu Filme não é só mais um livro, é uma viagem ao verdadeiro mundo adolescente com direito a uma vista privilegiada sob a ótica feminina. Eu recomendaria a todo menino que quer entender melhor as garotas. Matheus Tomás, 18 anos, aí um público até maior, né? Exatamente. Então, esse retorno é o que te motiva, né? Agora, como é que é a vida de um escritor? Você lançou esse aqui é o mais novo. Isso. Você está lançando crônica. É constante? Não tem inspiração, não, né? Eu tive realmente que, como eu falei, eu formei em publicidade, eu também fui professora de música durante muitos anos, e eu tive que deixar tudo. Os livros estavam demandando demais mesmo. Agora, atualmente, quando eu não estou escrevendo um livro novo, eu estou viajando para divulgar. Então, realmente, não dá tempo para mais nada. A vida social também, assim, aniversário da minha amiga, eu estou em Curitiba. Não tem, né? Eu tive que mudar. Minha vida mudou mesmo, completamente, depois dos livros. Mas são seus filhos agora, né? Tem que cuidar, eu acho que eu estou na fase deles, na época deles, e eu sei que eu tenho que aproveitar essa fase. E escrever é uma coisa que, desde pequena, sempre me deu muito prazer mesmo. É uma coisa que eu escrevo com carinho. Mas a sua rotina agora você está sempre escrevendo? Porque a gente às vezes imagina que é inspiração, não foi uma inspiração. Mas o escritor, como é a sua profissão, não tem mais jeito. Você pode esperar por inspiração, isso, às vezes não dá. Eu falo que, como Fazendo Meu Filme, por que eu não conseguia levar os romances para frente? Exatamente, eu escrevia quando a inspiração batia. Aí, uma vez agora, daqui a 3 meses... Exercício diário. Não dá. Então, quando eu estou agora, eu tenho prazo. Então, assim, o livro tem que ser lançado em tal época. Então, eu já sei mais ou menos o tempo que eu gasto para escrever. Então, quando o prazo começa a apertar, eu durmo 5 horas por noite, eu tenho que escrever mesmo. Tem que fazer a inspiração surgir, não é mais quando ela surge, não. Ela tem que aparecer de qualquer jeito. Uma doação até, né? Eu releio, para eu escrever um livro, que é uma série, né? Então, eu tenho que reler os outros para entrar no clima de novo, para não deixar nenhuma ponta solta. É um trabalho mesmo. E o público às vezes conversa com você e fala assim, podia acontecer isso, sugere alguma coisa? Eles sempre sugerem. Geralmente, até mesmo sendo em série, quando eu começo eu já tenho a ideia toda pronta. Por exemplo, o Minha Vida Fora de Série, a minha ideia também é que ele tenha 4 livros. Eu já sei o que vai acontecer no último livro da série. Mas, na medida do possível, quando é um pedido muito frequente, eu tento colocar, especialmente se for uma coisa, né, que se é uma demanda, vai gostar, né? Mas, por exemplo, o Fazendo Meu Filme 4, os leitores pediam, a Fanny tem que terminar, que tem um triângulo amoroso nessa história aí. Então, alguns pediam para terminar que ela terminasse com um mocinho, outro com o outro. Mas é igual novela, faz enquete daqui a pouco, né? Por sorte, a maioria pedia que já era o que eu realmente tinha pensado mesmo, né? Então, foi fácil de atender. Mas, assim, eu sempre tento escutar os leitores. E, como eu falei, atualmente eu escuto as músicas que eles estão ouvindo, eu leio revista de adolescente, eu estou bem nesse universo exatamente para ver o que eles estão gostando. E eu gosto também, eu acho que o adolescente é uma fase, é a melhor fase da vida, assim, os sentimentos são todos intensos. Então, eu estar novamente nesse mundo é muito bom. E o retorno dos pais, eles também estão apoiando o seu trabalho? Nossa, os pais às vezes me falam assim, nossa, eu tive que ler para ver o que a minha filha estava... Ela leu esse livro em um dia, um livro desse tamanho, eu tive que ver, eu achei que tinha alguma coisa, né, nesse livro, eu tive que ler e eu amei, lembrei da minha própria adolescência. Que eu falei, aquele... Ou seja, para adulto também, né? Também. Eu falo, o primeiro editor que eu levei, ele falou, não vai agradar os adultos, não vai agradar... E hoje em dia eu vejo muitos e muitos pais e até avós
leem meus livros e gostam. E as crianças também, meu público está cada vez mais novinho. Tem crianças variando. de 9 anos indo nas sessões de autógrafos. Eu fico feliz de estar fazendo uma criança de 9 anos ler um livro, né? Muito bacana. E por falar em sessão de autógrafos, hoje, lá no BH Shopping, tem um encontro Isso, com os na fãs, FENAC né? do BH Shopping, Como a é que vai partir ser isso lá? das 18h30. Vai ter um bate-papo, vai ter sorteio de brindes e a sessão de autógrafos mesmo. Todo mundo, né? Eu vou adorar se puder ir lá. Faz um convite aí pro pessoal. Todo mundo lá no BH Shopping, na FENAC, a partir das 18h30. Espero vocês. Vai gostar, porque é um trabalho realmente muito bacana. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no programa. Foi um prazer conhecê-la. Sucesso no seu trabalho, que leva a cultura mineira para o Brasil. Isso. E é um prazer muito grande tê-la aqui no programa. Sucesso mesmo. Muito obrigada, Mayra. Foi um prazer, foi meu. Então, quer participar deste encontro com fãs? Anote aí, vou repetir. Hoje, às 6h30 da noite, no 4º andar do BH Shopping, lá na FENAC. Bom, né? Outra coisa boa é ganhar uma coleção completa aqui com a gente. Quer uma? A promoção começa a valer na segunda-feira. É só curtir a página, compartilhar e depois entrar no link promoções para concorrer. É hoje, né, às 2h da tarde, tem sorteio, viu? São CDs do padre Christian Shankar, livros da filósofa Márcia Tiburi e um par de ingresso para a Ópera Tosca, no Palácio das Artes. Corra lá, bom fim de semana. Tchau!